Hoje no site do Eu Estudante, os candidatos do Programa de Avaliação Seriada da UNB vão aprender sobre mais uma obra recomendada para a primeira etapa do PAS. O professor Josué Mendes, do Colégio Gisno, está aqui conosco para orientar os estudantes sobre o livro A Pele do Lobo, de Arthur Azevedo. Olá, professor, como é que os candidatos devem interpretar essa obra? Olá, Ayrton, olá, candidato. A Pele do Lobo, de Arthur Azevedo, é um livro que traz algumas armadilhas. Então, eu queria começar por algumas dicas para o nosso candidato. Primeira dica, é um texto pequeno, de apenas 17 páginas no formato booklet ou livro de bolso. Então, não pense que um livro pequeno, um texto pequeno, tem que ser lido apenas nas vésperas do concurso, um dia antes. Não. Um texto pequeno esconde muitas armadilhas, por isso leia com bastante cuidado. Segunda dica, que eu acho fundamental, assista uma peça de teatro, vá ao teatro assistir alguma peça para que você comece a se ambientar com esse formato de vida. Pois bem, o teatro é importante porque o teatro ele restaura um pouco aquilo que acontece no cotidiano. Na linguagem de Gil Vicente, o teatro é a representação da vida. O que quer dizer? Aquilo que se passa à nossa volta vai para a arte. Só que, mais um detalhe, eu quero chamar a atenção do candidato. O texto literário lida com a literariedade. O texto teatral lida com a teatralidade. Isso é importante para o aluno não se preocupar muito em ficar achando figuras de linguagem. Ele precisa achar outros elementos no texto. Por exemplo, nesse texto escrito em 1875, mas publicado em 1877, o que o Arthur de Azevedo queria retratar? O cotidiano da vida carioca, dos hábitos do Rio de Janeiro, especialmente da capital, nos namoros, nas famílias, nas amizades. Por ser um contista, um teatrólogo, um jornalista, ele era muito sensível ao que se passava à volta da sociedade. Neste livro, por exemplo, é importante o aluno ter um certo cuidado. Primeiro cuidado é que o texto, por ser pequeno, ele exige de você uma postura de leitura. Então, vale a pena o que você sabe sobre teatro, o que você sabe sobre o texto teatral, isso é importante, é fundamental. Por exemplo, este livro é uma comédia dramática. É um drama feito para ser representado e encenado em um palco. É uma comédia porque promove riso, em algum momento você vai rir, você vai perceber que ele tenta tirar um certo humor, um certo sentimento comum nos seus textos. Diferentemente de uma tragédia, que quer dizer um texto mais ligado com o triste, com o fúnebre. Este livro também tem uma característica, a sua estrutura é apenas de uma peça e um ato em 10 cenas. Tudo acontece no mesmo lugar, numa sala de uma casa que pressupõe ser uma delegacia. Na verdade, o que acontecia? Era um subdelegado que precisava ir a um batizado com sua esposa e ele era frequentemente incomodado pelos vizinhos que ele iam fazer-lhe queixa. Então ele ficava sempre com aquela vontade de sair, mas tinha que atender à demanda. Ele também não queria ser muito delegado, ele estava ali querendo, almejando uma outra posição, ele queria chegar ao status de delegado, já que ele era subdelegado. E dessa frase vem algumas questões interessantes. Por exemplo, para o autor, ou para quem lê o livro, vai perceber que a casa do delegado praticamente era uma repartição pública. Por isso as pessoas ali entravam e saíam com muita rapidez. Esse livro apresenta uma trilogia importante, porque o narrador ele não está presente. Vamos percebendo o narrador ao longo do texto. Ao mesmo tempo, a esposa do subdelegado é quem dá a dica. Por que a pele do lobo? Porque dizia ela, quem não quiser ser lobo, não lhe vista a pele. Ou seja, a grande verdade é que diziam, o lobo talvez mude a pele, mas nunca a alma. Ou seja, é importante que cada um possa censurar o que está ao lado e assumir as suas funções. Mas neste livro especificamente, o autor tenta dizer, olha, se você quer servir ao público, sirva, mas cuidado que vão vir alguns obstáculos sobre os quais você deve vencer. Então, leitor, leia com essa visão, olha a nossa política que está em volta e perceba se, na verdade, os nossos gestores públicos não estão aí transvestidos, portanto, de pele de lobo. Tá certo, então, professor. Muito obrigado pela participação aqui no site do Eu Estudante. Eu que agradeço. Obrigado.